Amiguchos, voltamos para mais um desabafo literário. Essa minha pausa foi por uma série de motivos, mas a principal é por conta da ETEC. Eu acabei ficando sem muito tempo para gravar vídeo para vocês. Mas vamos lá, em relação à Lua Nova, se vocês forem agora no meu perfil aqui do YouTube, tem Crepúsculo e pulei direto para Eclipse. O que aconteceu com a Nova? Os meus planos eram dividir em duas partes o vídeo, né? Fazer um vídeo de 50% da leitura e outro de 100% da leitura. Mas o que aconteceu foi porque eu sinto que eu acabei me perdendo no que eu queria trazer com desabafo literário. Porque eu não quero recontar a história, né? Eu quero fazer um desabafo, amar os personagens, julgar a escrita. Então, eu preferi realmente que um vídeo só é melhor. E eu tomei um strike do YouTube. Que demais! Ai, que delícia! Eu me sinto um pouco famoso, né? De poder chegar aqui e falar que eu tomei meu primeiro strike. Mas ao mesmo tempo eu fico muito mal porque é um vídeo que eu achei que tava muito legalzinho. Pelo menos a edição, eu tava muito orgulhoso. No entanto, se vocês verem, a edição desse vídeo vai estar com bem menos cenas por conta exatamente disso, né? O meu strike foi porque aparentemente tinha cenas demais do filme. Embora o filme esteja no YouTube, né? As cenas eu tirei do próprio YouTube. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Mas o YouTube ele teve essa restrição. Então, realmente Lua Nova vai ficar sendo excluída por enquanto. Bom, logo de começo, a primeira pauta que eu quero falar com vocês, eu tô com um caderninho aqui, porque, então se vocês virem olhando pra baixo, é só por causa disso. O caderninho e o Kindle pra gente poder falar e eu citar alguma coisa do livro. Eu tô completamente apaixonado pelo universo da Stephenie Meyer. Eu acho que ela tem uma escrita muito boa. Os personagens, eu realmente sinto que eles são envolventes. Eu agora tô entendendo o surto de todas as garotas de 13 anos que viveram nos anos 2012, né? Que tinham 13 anos em 2012. Realmente, agora eu consigo entender por que foi esse fenômeno. Acho que, realmente, principalmente nessa minha faixa etária de adolescente, ali também a pré-adolescência, a gente consegue se identificar muito com os personagens, né? Eu já falei isso no primeiro vídeo, então eu não vou ficar retomando muito. Vamos lá. O filme. O filme de Eclipse, ele é muito diferente do livro, mas eu sinto que o filme, ele é, pra quem lê o livro, ele é o outro ponto de vista. Porque assim, quem só assistiu os filmes, o filme de Eclipse consegue seguir ok, né? Tranquilamente, consegue entender a história. E pra quem não assistiu, também consegue, perdão, pra quem leu o livro, para mim é o outro ponto de vista. Como, por exemplo, no livro de Eclipse, a gente não tem toda aquela cena da luta da família Cullen com os recém-criados. É uma cena exclusiva do filme. Inclusive, é a minha cena de luta favorita. Pra mim, ela supera, inclusive, a luta de Amanhecer. É um filme que eu tenho muito, muito, muito carinho. Então, esse é um ponto que eu gostei muito do livro. Porque no livro a gente tem a visão da Bella, a gente segue a Bella, assim como os outros, que já é padrão. E no filme, pra mim, foi um complemento. Eles mostram como é a outra parte de tudo que aconteceu. Agora, vou começar o meu momento crítico a personagens, falando muito mal do Charlie e do Jacob. Situando vocês, o Charlie ele é o pai da Bella, né? E o Jacob, né? Todo mundo conhece o Jacob. O Charlie, ele era um personagem que eu gostava muito dele. Inclusive, eu curti, publiquei bastante vezes no TikTok falando que eu amo a Bella, super me identifico com ela, mas que nunca vou entender o que ela fez com o Charlie. Porque pra quem não lembra, no primeiro filme e no primeiro livro, a Bella, depois que ela começa a ser perseguida pelo James, ela chega em casa, meio surtada, falando que quer ir embora, que ela nunca deveria ter ido pra ali, que foi o maior erro da vida dela. E vamos colocar também no lugar do Charlie, porque assim, ele nunca superou a esposa, né? Ele nunca superou a Renée. E quando finalmente a filha dele parece que tá querendo ficar com ele, chega surtando do nada com esse novo namorado, ela tenta conversar, ele tenta conversar com ela e ela só quer ir embora.
e desaparece, fica sem dar notícia por uns 3 dias. Então, assim, o Charlie era um personagem que eu gostava muito, eu achava que ele era um verdadeiro coitadinho dessa história. Mas nesse livro, ele se demonstrou um tremendo de um escroto. Porque, assim, a Bella chega com o pulso quebrado depois de ter socado o Jacob. Porque o Jacob, pra quem não sabe, o Jacob simplesmente vira um assediador, né? Em determinado momento do livro, o Jacob força a Bella a dar um beijo nele. Não, comecei a objetar, mas era tarde demais. Seus lábios esmagaram os meus, impedindo meu protesto. Ele me beijou com raiva, de modo rude, a outra mão apertando minha nuca, impossibilitando a fuga. Empurrei seu peito com toda a força, mas ele nem pareceu perceber. Sua boca era macia, apesar da raiva. Seus lábios moldaram-se aos meus de uma forma quente e desconhecida. Segurei o rosto dele, tentando empurrá-lo, fracassando de novo. Ele pareceu perceber dessa vez, e isso o estimulou. Seus lábios forçaram os meus a se abrirem e pude sentir o hálito quente em minha boca. Agitando por instinto, soltei as mãos e desisti. Abri os olhos e não lutei. Não senti. Só esperei que ele parasse. Gente, assim, do nada o Jacob beija a Bella à força. Mais pra frente a gente tem, né, uma respostinha disso, que a Bella estava apaixonada por ele, mas ela não sabia. O segundo beijo deles, que é o primeiro beijo com consentimento, eu achei até fofinho. Tipo, eu entendi esse lance do, ela tá apaixonada, mas ela ainda não sacou. Achei que eu colei essa desculpa. Mas pra mim isso não passa o pano de forma alguma dele literalmente ter assediado a Bella. Isso assim, de verdade, eu nunca fui Team Jacob. E depois disso eu comecei a duvidar muito das pessoas que são Team Jacob. Porque assim, você passar pano por um assédio, que fala, ela não sabia que estava apaixonada. Eu sinto muito, mas qual é a desculpa que você dá pra você beijar alguém à força? Então assim, isso tudo acontece. A Bella chega em casa com a mão quebrada, porque ela dá um soco na cara do Jacob e ela quebra a mão. Ela diz ser um lobisomem, ser super forte. E o Charlie meio que fica debochando dela, fica do lado do Jacob falando, sabe, tipo, ele dá risada. Gente, eu não grifei esse momento pra poder falar aqui com vocês, mas basicamente o Charlie fica do lado de Jacob dando risada da situação. Inclusive, quando a Bella tá conversando com o Edward, ele fala, tipo, vai embora, garoto, pra você não ter mais problemas. Sabe, assim, o maluco literalmente assedia tua filha e você fica do lado dele. A mesma coisa acontece com o Charlie e depois a Stephenie Meyer tenta passar, tipo, um pano pra ele, que ele meio que ensina a Bella a socar. Ele não chega meio que dar essa aula. Ele só fala, tipo, não soca com o polegar dentro do punho. Que é básico, né? Embora a Bella já sabia, ele fala só isso. E diz que vai estar sempre do lado dela. Gente, de verdade, eu não colei isso. O Charlie, ele é um personagem que ainda eu tenho muito carinho. É um personagem que eu vou aprofundar, mas isso, assim, eu não entendi como é que ele consegue passar pano pra isso. E pro Jacob, pior ainda. Assim, eu já não queria mesmo que a Bella ficasse com o Jacob. E agora eu não quero mesmo. Graças a Deus eu já assisti o filme. Eu sei que no final ela fica com o Edward, né? Tem até uma filha. E que bom, pelo menos com o Jacob ela não fica. Segundo, vamos falar de Britannia, né? Esse amorzinho, que tem inclusive o livro próprio. Eu ainda não li o livro dela, mas eu tô pensando bastante em ler, né? A Breve Vida de Britannia. A Breve Segunda Vida de Britannia. Também nem sei se pronuncia assim, eu tô falando como eu imagino que seja, né? Ela, que docinho, né, gente? No livro a gente tem uma perspectiva dela já mais agressiva, mais realmente uma recém-criada, mas no filme ela conquistou meu coração. Só pelo filme eu já leria o livro dela. Provavelmente que eu fiquei pensando, né, tipo, agora que Crepúsculo tá voltando, né, tá ficando em alta de novo, eles poderiam ter fazer uma série, né, do What If, e se os Volturi não tivessem matado ela. Se ela tivesse ficado com os Cullen, eu imagino que teria sido algo muito interessante. Eu super leria essa fanfic. Então, é uma personagem que eu acho que valeu a pena citar aqui.
Bom, por último, mas não menos importante, eu quero falar que nesse livro eu tive várias respostas, né? Pra quem não viu, eu até postei um Reels aqui. Não, perdão, eu postei um Shorts aqui no YouTube e postei um vídeo no TikTok questionando como funcionavam os poderes e como eles atingiam a Bella. Porque a Bella é escudo de apenas alguns poderes, né? Ela consegue driblar o poder do Aro, o do Edward e o da Jane, né? Mas, por exemplo, a Alice consegue prever o futuro dela, o Jasper consegue alterar as emoções dela. Então eu fiquei um pouco perdido de qual é os limites dos poderes. Inclusive, né, foi o vídeo que eu gravei. E aqui no livro a gente tem uma resposta. A Alice, ela explica que o escudo da Bella só funciona para poderes mentais, né? O poder dela, né, que é prever o futuro, não envolve exatamente a mente da Bella. Ela vê as possibilidades e o que pode acontecer, né? O possível futuro. E o Jasper, ele tem... O poder dele é físico, sabe? O poder dele muda fisicamente se você tá se sentindo mais calmo, se você tá se sentindo mais alterado. O que me leva ao questionamento que eu tive durante muito tempo com a saga Crepúsculo. Se o Benjamin, que é aquele vampiro que só aparece no amanhecer, se ele utilizar, por exemplo, jogar fogo na Bella, se ela vai sentir. Agora eu já vi que ela realmente sentiria, mas eu tinha esse questionamento porque no filme não é explicado qual é o limite do escudo dela. Só fala que ela é imune aos poderes dos vampiros. Eu também não poderia deixar de lado alguns momentos icônicos, tanto do filme quanto do livro. Eu quero começar pela formatura, né? A Jessica, no livro, não é a oradora de turma, que é uma coisa que eu senti muita falta. Eu amo o discurso que ela faz nos livros. Perdão, os discursos que ela faz nos filmes. É um discurso que realmente me comove, pra mim é bem digno de formatura do ensino médio. Aqui no livro, o orador é o Ben, se eu não me engano. É uma coisa que eu realmente senti falta. Ainda na formatura, a gente tem a Alice falando árabe, né? A Bella, ela tem esse toque que os recém-criados estão indo atrás dela. E ela conta pra Alice instantes antes da formatura começar. E aí o que acontece é que a Alice fica tentando não pensar pra o Edward não ler a mente dela. E o que pra mim é icônico, que eu queria ter muito visto nos livros, nos filmes, é porque a Alice começa a recitar o hino da independência em árabe, pra o Edward não saber do que ela tava pensando. Outro momento que eu queria muito ter visto nos filmes é o Jacob e a Bella tendo a primeira interação depois que o Jacob se torna um lobo, né? Somente aqui em Eclipse, a Bella ela interage com o Jacob como lobo. E é muito fofa a descrição, porque fala que o Jacob tava parecendo um cachorrinho, sabe? Com a língua pra fora. Então é isso. Esse foi o desabafo literário de Eclipse. O cenário mudou novamente. É o cenário do primeiro vídeo, do comecinho, onde eu tava preparando os lanches pra levar pro Butantã. Eu tô quase fazendo um tour pela minha casa através dos vídeos. Mas é porque eu tô procurando um cenário que tenha iluminação melhor. Por enquanto parece que aqui é o melhor local. Mas é isso, se inscrevam, dá like, compartilhe o vídeo, me segue lá no TikTok que eu também posto vídeo e é isso.